A chuva de outono batia suavemente contra os amplos painéis de vidro da cobertura no 39º andar, aninhada no coração de Vancouver. Na luz cinzenta do dia, Elliot Grant, 36 anos, permanecia imóvel em uma poltrona de couro junto à janela, os olhos fixos na tela do computador. Outrora um arquiteto celebrado e o visionário por trás de um império global de design sustentável, Elliot havia construído cidades, recebido prêmios e moldado horizontes urbanos. Mas hoje, o mundo que ele criou lhe virava as costas. À sua frente, repousava um laudo médico. Palavras frias, clínicas, em preto e branco cortavam seus pensamentos como navalha. Tumor cerebral maligno, inoperável. Estimativa de vida restante: 12 a 18 meses. Seus dedos se cravaram nos apoios do braço da cadeira, veias saltando contra a pele pálida. Ele não emitiu som algum, nenhum grito de angústia, mas por dentro, uma fissura rachava os alicerces de tudo em que ele acreditava. A morte, algo que ele sempre imaginou que chegaria mais tarde, depois que tivesse feito tudo certo, agora era uma sentença iminente. Ele não tinha medo de morrer, tinha medo de ser esquecido. Um homem como ele, que projetou cidades verdes, que subiu em palcos internacionais para receber prêmios, poderia realmente desaparecer tão facilmente? Sem esposa, sem filhos, ninguém para se lembrar dele quando partisse. Elliot Grant desapareceria como se nunca tivesse existido. Levantou-se, caminhou até sua mesa, onde uma planta inacabada permanecia intocada, com as bordas já enrolando. Sua voz saiu quase em um sussurro ao dizer para si mesmo: uma criança. Eu preciso de uma criança. Não por amor, não por família, mas para deixar um legado em carne e osso. Nenhum tratamento, nenhum milagre, apenas poder. E Elliot ainda tinha muito disso. O suficiente para comprar a única coisa que não podia criar sozinho. Uma mulher para carregar a esperança final de sua vida. Do outro lado do país, em um apertado apartamento no 5º andar em Montreal, Clara Monroe, 27 anos, estava sentada ao lado da cama de hospital do irmão. Suas mãos, outrora firmes no arco de um violino, agora tremiam ao enxugar o suor da testa de Ben. Ele tinha apenas 15 anos, a pele pálida, os lábios secos, o corpo frágil sob os cobertores finos do hospital. Ben sofria de uma rara doença sanguínea. Um transplante de medula era sua única chance. Essa esperança, no entanto, vinha com um preço que Clara já não podia pagar. Ela já havia vendido seu violino, seus vestidos de concerto, até mesmo o sonho de um dia se apresentar no Royal Albert Hall. Mas nada disso fora suficiente, e o tempo escorria por entre seus dedos. Seu telefone vibrou. Um número desconhecido. Ela hesitou, depois atendeu. Senhorita Monroe, disse uma voz masculina, profunda. Represento o senhor, Elliot Grant. Temos uma proposta que pode mudar sua vida. Clara franziu a testa. Não tenho tempo para golpes. Isso não é um golpe, respondeu ele calmamente. 5 milhões de dólares. Todas as despesas médicas do seu irmão serão pagas antecipadamente. Em troca, ela congelou. Ficou sem ar. Em troca de quê? O Sr. Grant deseja uma barriga de aluguel, disse ele direto. Você carregará o filho dele. Após o parto, abrirá mão de todos os direitos, sem contato. É puramente contratual. Clara apertou o telefone com mais força. Quis gritar, amaldiçoar aquele homem, mas o rosto de Ben surgiu em sua mente. Seus olhos cansados, seu pequeno sorriso corajoso, apesar da dor. Seu coração apertou. Me dê 24 horas, Aniditis, sussurrou. Não mais que isso, ele disse, e desligou. No dia seguinte, Clara entrou na gelada sala de reuniões da Grant & Associates. O ar era estéril, vazio. Elliot Grant estava sentado à cabeceira da mesa, postura impecável, olhos indecifráveis. Ele empurrou uma pasta na direção dela. Leia.
Você viverá em minha propriedade, carregará a criança, dará à luz. Eu pagarei, sem vínculos, sem reivindicações, sem envolvimento futuro. Clara folheou as páginas. Cada cláusula cortava sua dignidade, como lâminas finas de papel. Mas então, ela viu novamente o rosto de Ben, o irmão que ela amava mais do que tudo, sua única família restante. Ela ergueu o olhar, a voz trêmula, porém firme. Eu assino, mas não sou uma máquina de bebês. A boca de Elliot se contraiu em algo que não era bem um sorriso. Você é uma cláusula, um contrato. Não espere nada além disso. Clara pegou a caneta. Seus dedos tremiam. Quando assinou seu nome, pareceu que um pedaço de sua alma se desprendia e desaparecia. A propriedade de Elliot Grant repousava silenciosa nas colinas ocidentais de Vancouver, cercada por imponentes pinheiros que pareciam sentinelas naturais. De longe, a estrutura de vidro e aço lembrava um palácio moderno, refletindo os céus sombrios do início do inverno. Mas ao atravessar os pesados portões de ferro, o que envolveu Clara não foi admiração, foi sufocamento. Sua mala continha apenas algumas roupas antigas e uma caixa de madeira cheia de partituras, fragmentos de uma vida outrora repleta de música e sonhos. A governanta, Sra. Ealing, uma mulher severa de pouco mais de 50 anos, a recebeu com uma expressão dura. Seu quarto é no segundo andar. Estas são as regras da casa do Senhor, Grant. Clara pegou o papel digitado com perfeição e leu. Não entre no terceiro andar. Não pergunte sobre os assuntos pessoais do Senhor, Grant. Só apareça quando for chamada, sem barulho, sem distúrbios. Cada linha parecia mais uma corrente sendo presa ao redor de seu pescoço. Clara assentiu. Entendido, disse, a voz baixa, mas firme. Seu quarto era luxuoso, porém sem vida, sem flores, sem arte, apenas paredes tão brancas e vazias quanto o próprio silêncio. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. A casa parecia estrangeira demais, fria demais. Seu peito doía com um peso que ela não sabia nomear. Movida por instinto, vagou até a sala de estar. No centro, havia um único violino, antigo, intocado, como se tivesse escapado da purga de tudo o que era novo naquela casa. Ela o levantou com delicadeza, respirou fundo e começou a tocar uma melodia que havia escrito para Ben. As notas flutuaram, trêmulas e suaves, como memórias sussurradas nas escadas escuras. Elliot saiu de seu escritório e parou de repente. Aquele som, real demais, cru demais, quebrou algo dentro dele que estava trancado há anos. Seu peito apertou. Ele desceu até a metade da escada e a viu. Cabelos castanhos caindo pelos ombros, braços envoltos ao redor do violino, como se ele respirasse com ela. Senhorita Monroe. Sua voz cortou a música como uma lâmina. Clara se sobressaltou, as notas cessando no ar. Nenhum som é permitido nesta casa, a menos que eu autorize, disse ele, cada palavra rejeitando sua presença. Clara apertou o violino contra o corpo, os olhos marejados, mas o olhar firme. Me desculpe, disse suavemente. Não tocarei de novo. Elliot não disse nada, apenas se virou e foi embora. Mas naquele breve instante de contato visual, Clara viu, não apenas frieza, mas dor. Uma dor enterrada fundo demais para ser dita. 5 dias haviam se passado desde que Clara Monroe entrou na mansão de Elliot Grant. Ela já havia se acostumado com o silêncio, os corredores infinitos e brancos, os pisos de mármore sem som, o olhar vigilante da Sra. Evelyn, mas com o que ela não conseguia se acostumar era com a solidão dolorosa que invadia seu peito como ar frio por frestas em uma parede. Todas as manhãs, Clara ligava para Ben. A voz dele, frágil, mas alegre, a puxava de volta da beira do abismo. Eu desenhei um violino hoje, disse ele animado. Vou te mostrar amanhã. Essa frase se tornara sua âncora. Naquela tarde, enquanto explorava a mansão sem rumo,
Clara se viu aos pés da escada proibida que levava ao terceiro andar. No fim do corredor havia uma porta, madeira antiga, entreaberta, como se a convidasse a entrar. A curiosidade superou a obediência. Ela entrou. Era um cômodo pequeno, coberto de poeira, silencioso como uma lembrança. Sobre uma mesa, repousava uma foto desbotada de uma mulher de olhos calorosos, segurando um violoncelo nos braços. Uma pintura a óleo inacabada estava encostada na janela, um jardim florido sob a luz do sol. No canto, uma caixa de madeira transbordava de cartas escritas à mão. Clara pegou uma. A caligrafia era firme, emocional. Um dia achei que o mundo era nosso, mas talvez o destino tenha escolhido o contrário. Sem assinatura, mas cada palavra carregava tristeza. Ela ficou ali, parada, compreendendo que o homem frio que via todos os dias já havia amado e perdido. A mulher da foto lembrava Clara de sua própria mãe, que costumava embalar ela e Ben para dormir com canções de violino. Ele já foi outra pessoa, Clara sussurrou. Naquele jantar, à longa e silenciosa mesa, Elliot estava com seu tablet, mal comia. Clara sentava-se do outro lado, os dedos retorcendo o guardanapo. Então, suavemente, ela falou. Encontrei um cômodo no terceiro andar. Disse suave, mas firme. Havia uma foto. Quem era a mulher? O ar congelou. Elliot levantou o olhar, e seus olhos brilharam de fúria. Você não tinha o direito de fuçar na minha vida. Disparou. Você é uma barriga de aluguel, nada mais. As palavras cortaram fundo, mas Clara sustentou o olhar. Me desculpe, disse com calma, apesar do coração acelerado. Só achei que talvez você precisasse de alguém para ouvir. Elliot se levantou bruscamente e saiu sem dizer mais nada. Mas Clara não se arrependeu do que disse, porque nos olhos dele, por apenas um segundo, ela viu dor. Dor real, ainda não curada. A ala médica dentro da mansão de Elliot Grant era estéril, silenciosa e fria, como o resto da casa. Clara Monroe estava sentada à beira da maca de exame, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos fixos no piso branco de azulejos. Hoje era o dia em que cumpriria sua parte do contrato. O médico particular de Elliot, um homem calmo, de meia idade, com olhos tranquilos, entrou com 2 enfermeiras. Tudo aconteceu de forma rápida, eficiente e sem palavras desnecessárias. Clara não levantou o olhar uma única vez durante o procedimento de transferência embrionária. Nenhum toque reconfortante, nenhuma pergunta gentil, nem mesmo um "Você está bem?". Ela era um corpo selecionado por compatibilidade genética, boa saúde e uma assinatura tremida em tinta. Quando a enfermeira pediu que descansasse por 30 minutos, Clara deitou e ficou olhando para o teto branco, ouvindo o leve zumbido do sistema de ventilação. Seu coração já não pertencia apenas a ela. Agora era o começo de algo sagrado e vinculante. Elliot não apareceu naquele dia. Nem uma mensagem, nem um olhar. Mas Clara não se surpreendeu. Não esperava nada de um homem que havia olhado em seus olhos e dito que ela era apenas uma cláusula. Ainda assim, por trás da calma resignada, algo nela se sentia oco. Não por causa de Elliot, mas porque aquela experiência, esse momento monumental que mudava vidas, havia sido despojado de sua intimidade. Para a maioria, a gravidez era um milagre. Para ela, era uma transação, um começo calculado em números, selado com tinta e amarrado pelo silêncio. Mesmo assim, quando pousou a mão gentilmente sobre o próprio ventre, ainda vazio, mas agora com a possibilidade da vida, lágrimas escorreram por seu rosto. Não importa como você veio até mim, eu vou te proteger, sussurrou. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Sentou-se à janela, observando a chuva cair suavemente sobre os arbustos de rosas lá embaixo. Sua mão repousava sobre a barriga, silenciosamente desejando que a vida criasse raízes, e em algum lugar naquela vasta e silenciosa casa
Elliot também estava acordado. Ele não olhava plantas. Não tomava seu habitual copo de uísque. Apenas estava sentado, imóvel, ouvindo a chuva. Ele não acreditava em sentimentos, mas sabia que algo havia começado. Na manhã seguinte, uma chuva suave caía sobre Vancouver. Clara Monroe acabava de encerrar sua ligação diária com Ben. Seu coração mais leve após ouvir sobre a última sessão de pintura dele no hospital. Quando abaixou o telefone, bateram à sua porta. Era a senhora, Evelyn, com seu rosto sempre severo, agora estranhamente suavizado. O Sr. Grant quer que você veja o médico particular hoje. Exame pré-natal. Clara assentiu, o coração batendo mais rápido. Na sala de exames iluminada, ela permaneceu imóvel sobre a maca de ultrassom, enquanto o médico observava o monitor. Então ele sorriu. Parabéns, senhorita Monroe. Você está esperando gêmeos. Ambos os bebês parecem muito saudáveis. Clara congelou, prendeu a respiração. Gêmeos. Duas pequenas vidas crescendo dentro dela, crescendo em um mundo de silêncio, distância e desapego. Ela pousou a mão sobre o ventre e sussurrou: "Vou fazer o meu melhor por vocês dois." Quando voltou para a mansão, Elliot estava na sala de estar, de costas para ela, olhando o jardim chuvoso. O velho violino ainda repousava perto do canto, mas agora ao lado dele havia uma pilha de partituras novas, escritas à mão. "Aconteceu alguma coisa?" ele perguntou, não frio, mas cauteloso. Clara respirou fundo. "Acabei de fazer o ultrassom. São gêmeos. Ambos estão saudáveis." Elliot se virou, o rosto indecifrável. "Ótimo. Então mantenha-se fiel ao contrato." Clara abaixou o olhar, engolindo a decepção que lhe pinicava o peito. Mas então seus olhos encontraram o manuscrito. Na capa, 5 palavras simples. Canção de ninar para 2 luzes. "Escrevi para as crianças", disse Elliot, com a voz mais baixa que o habitual. Clara pegou a partitura, os dedos trêmulos. As notas não eram complexas, mas estavam cheias de calor, suaves, reais. Uma parte dele silenciosamente oferecida. "Posso tocar?" Ele não respondeu de imediato. Então, finalmente, assentiu com a cabeça. "Se quiser." Clara sentou-se, segurando o violino como se fosse parte de si. Tocou lentamente, cuidadosamente, cada nota como uma bênção sussurrada para as 2 vidas dentro dela. E talvez também para o homem sentado atrás. Elliot não se virou. Não foi embora. Ficou até o fim, imóvel. E quando Clara olhou para ele, viu algo em seu olhar que nunca estivera lá antes. Não era gelo, mas um lampejo de despertar. Desde que a canção de ninar preencheu a sala de estar, algo havia mudado. Não em palavras. Elliot Grant permanecia reservado, composto, emocionalmente distante. Mas Clara sentia coisas sutis, um olhar que demorava mais, o espaço entre eles diminuindo lentamente, como se até o silêncio agora carregasse calor. Numa manhã, com a luz do sol entrando rara pela janela da cozinha, Clara se virou para ele e sorriu suavemente. "Hoje vamos cozinhar juntos." Elliot arqueou uma sobrancelha. "Eu não sei cozinhar." "Então aprenda," ela disse, colocando uma cenoura e uma faca sobre o balcão. A cozinha ecoava com o ritmo desajeitado dos cortes dele e o riso suave de Clara. Ela segurou sua mão, guiando os movimentos. Seus dedos tocaram os dele, quentes, gentis. Elliot congelou por um momento, pego de surpresa pela sensação desconhecida, mas, pela primeira vez, não se afastou. O espaguete não ficou perfeito, mas quando se sentaram para comer, Elliot murmurou: "Melhor do que qualquer restaurante." Clara sorriu. Não respondeu, apenas o observou em silêncio, como se tentasse memorizar a leveza daquele momento. Depois daquele dia, foram juntos a uma consulta pré-natal. Lado a lado na sala de exames,
Observaram o monitor enquanto 2 pequenos batimentos cardíacos pulsavam. Nenhum dos dois falou, mas quando Elliot estendeu a mão e apertou a dela suavemente, Clara sentiu. Aquilo era real. Na volta para casa, pararam em uma pequena boutique de bebês. Elliot escolheu 2 macacões azul claro e um par de sapatinhos minúsculos. Eles vão usar isso, certo? Perguntou, quase tímido. Clara assentiu, o sorriso escondendo a dor por trás. Ela não sabia se ele estaria lá quando esse dia chegasse, mas naquele momento queria acreditar. Nos dias seguintes, trabalharam juntos no quarto dos bebês. Pintaram as paredes de azul céu, colaram estrelas que brilham no escuro no teto e montaram o berço lado a lado. Quando Elliot deixou um parafuso cair, Clara caiu na risada. Ele lançou-lhe um olhar fingidamente zangado, pegou um pouco de tinta seca e jogou nela de brincadeira. "Desde quando você tem permissão para rir de mim?" provocou, com a voz mais leve do que ela jamais ouvira. O riso ecoou por uma casa que antes conhecia apenas o silêncio. Mais tarde caíram no chão, encostados à parede sem fôlego. Clara olhou para Elliot, o suor na testa, um sorriso inacabado nos lábios, e pensou: se eu pudesse congelar este momento, talvez toda a dor tivesse valido a pena. O médico particular de Elliot ligou cedo naquela manhã, pedindo que os dois fossem à clínica para revisar os últimos exames. Clara sentiu uma onda de ansiedade, mas Elliot apenas assentiu, em silêncio. No caminho, nenhum dos dois falou. A mão dele estava imóvel no colo, até que o carro parou e Clara a alcançou. Ele não recuou. Na sala de consulta Clara, Elliot sentou-se ereto, Clara ao seu lado. O médico os olhou com olhos indecifráveis e então falou lentamente. O crescimento do tumor desacelerou significativamente, de forma inesperada, e há mais. Uma equipe cirúrgica do ZWBUI entrou em contato comigo. Existe uma nova técnica experimental. Alto risco, mas há uma chance real. Clara parou de respirar. Elliot não piscou. "Quer dizer que eu posso viver?" perguntou com a voz quase num sussurro. "Sem promessas, mas é a melhor esperança que tivemos até agora." Clara levou as mãos à boca, as lágrimas escorrendo livremente. Elliot permaneceu em silêncio, atordoado, tentando absorver aquelas palavras. Ao saírem da clínica, foi ele quem procurou a mão dela, não por obrigação, mas por necessidade. Não voltaram direto para casa. Pararam no jardim atrás da mansão. A chuva da manhã havia passado e a luz do sol rompia sobre os crisântemos brancos. Clara o puxou para se sentar ao seu lado na grama. Ficaram em silêncio, lado a lado, e nos olhos de Elliot, pela primeira vez, ela viu algo suave. Um sonho. "Eu quero vê-los crescer", ele disse em voz baixa. "Quero criá-los com você. Quero viver." Clara sorriu, as lágrimas ainda secando em seu rosto, mas o destino ainda não havia terminado de testá-los. Na manhã seguinte, Elliot voltou à sua empresa para uma reunião do conselho. Antes de sair, ele beijou a testa de Clara. Agora, um ritual familiar. Clara preparou seu chá de ervas e teve uma ideia espontânea: levá-lo até ele como surpresa. Ao chegar ao escritório, a recepcionista a deixou passar com um aceno. Mas, pouco antes de alcançar a porta, Clara parou em seco. Lá dentro, uma mulher loira e alta se inclinava sobre Elliot, com os braços ao redor dos ombros dele. Sua voz era suave, íntima. "Elliot, eu sei que cometi um erro, mas quero voltar. Ainda te amo." Era Meline, sua ex, e Elliot não a afastou imediatamente. Então vieram as palavras que destruíram Clara. "Clara é apenas parte de um contrato. Não é nada que me prenda." Clara não ouviu o resto. Já havia se virado, caminhando para longe, com o coração se despedaçando a cada passo. A chuva da tarde caía incessante sobre a estrada estreita que levava a um subúrbio tranquilo nos arredores de Vancouver. Clara Monroe estava sentada em um quarto mal iluminado de uma pequena pousada à beira da estrada.
encarando o papel de parede descascado, com o peito ardendo em dor silenciosa. Haviam-se passado 3 dias desde que ela saiu do escritório de Elliot. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ela havia desaparecido, refugiando-se no eco de sua dor. A pulseira de prata que ele lhe dera, gravada com "Caminhamos juntos", agora jazia intocada em uma gaveta. Sempre que olhava para ela, seu coração apertava. Clara não o culpava por ter um passado. Ela não odiava Meline. Mas aquelas palavras, apenas parte de um contrato, a dilaceraram de uma forma como nada nunca havia feito. Ela acreditava que ele sentia algo. Ela havia começado a sonhar. Havia começado a amá-lo. Naquela tarde, a chuva ficou ainda mais pesada. Clara não suportava mais o ar sufocante do quarto. Colocou um casaco leve e saiu, caminhando lentamente pela beira da estrada enlameada, com uma mão repousando sobre a barriga. Cada passo doía. Então veio a dor. Um choque agudo, lancinante, atravessou seu abdômen. Clara congelou. Agarrou-se ao corrimão à beira da estrada. Outra onda veio, mais forte. Seus joelhos cederam. Ela caiu no chão molhado. "Não, por favor." Ela ofegou, a chuva se misturando com suas lágrimas. Um florista idoso, que observava de longe, correu em sua direção. "Senhorita, você está bem?" Clara abriu os olhos, o pânico neles visível. "Por favor, ligue para Elliot Grant. O número é..." O homem não hesitou. Na mansão, Elliot estava sentado em seu escritório, virando a pulseira em suas mãos. O silêncio ao redor gritava mais do que qualquer palavra. Ele não precisava que ninguém dissesse que Clara havia ido embora. Sentia isso na quietude da casa, no vazio no peito. Foi só mais tarde naquela tarde, ao sair do escritório, que a verdade o atingiu com mais força do que imaginava. Sua assistente o encarou nervosa. "Sr. Grant, a senhorita Monroe passou por aqui mais cedo. Tinha um chá para o senhor, mas não ficou muito tempo." Elliot congelou. Seu olhar foi direto para a porta da sala de reuniões, ainda entreaberta. Caminhou lentamente até lá, e ao ver a xícara de chá intocada sobre a mesa, tudo se encaixou. Ela tinha ouvido. Estava ali, parada atrás da porta, quando Meline se agarrou a ele, quando, por reflexo e medo, ele disse as palavras mais cruéis que poderia ter dito. Não porque as sentia, mas porque achou que afastar Meline exigia fingir que Clara não importava. Mas foi Clara quem foi embora, e levou seu coração com ela. Ele deveria ter corrido atrás dela no segundo em que ela saiu, mas não fez nada, e agora podia ser tarde demais. Então o telefone tocou. Uma voz frenética. "Sr. Grant." Uma mulher grávida desmaiou perto da Maple Road. Ela pediu para ligar para o senhor. Elliot congelou por um instante. Depois pegou as chaves e saiu correndo. A chuva borrava a estrada, mas ele não desacelerou. Quando encontrou Clara caída no chão, encharcada até os ossos, algo dentro dele se partiu. "Clara!" ele gritou, ajoelhando-se ao lado dela. "Aguente firme, por favor, não me deixe agora." 1 hora se passou. Então o médico saiu. "Ela teve um parto prematuro", disse ele. "Gêmeos. Estão na UTI neonatal, mas estáveis. Ela perdeu muito sangue, mas vai ficar bem." Elliot desabou na cadeira mais próxima. O alívio o atingiu como uma onda, violenta e humilhante. Mais tarde ele pôde entrar na sala de recuperação. Clara estava pálida, imóvel, com a mão sobre a barriga como se ainda protegesse aquilo que quase perdeu. Ele sentou-se ao lado dela, segurou sua mão com delicadeza. Os olhos dela se abriram devagar, cansados, enevoados, vivos. "Me desculpe", ele sussurrou. "Você nunca foi só parte de um contrato. Você é a única coisa que eu não consegui comprar. E a única que eu realmente tenho medo de perder." Ela não disse nada. Não precisava. Apenas apertou mais forte a mão dele. E, naquele silêncio, em meio a tanta dor e chuva, 2 corações finalmente encontraram o mesmo ritmo outra vez.
sem palavras, apenas o compasso. Um ano depois, Londres brilhava sob luzes douradas e quentes. Dentro do Royal Albert Hall, a plateia prendia a respiração enquanto as primeiras notas flutuavam na escuridão. Clara Monroe estava no centro do palco, usando um vestido azul claro que emoldurava sua figura delicada. Seus cabelos castanhos caíam sobre os ombros. Em suas mãos, seu velho violino, o mesmo que um dia pensou ter perdido para sempre. Naquela noite, ele retornava com ela, como se a própria memória tivesse voltado para casa. Ela inspirou profundamente e começou a tocar um segundo fôlego. A música subiu, suave como o vento, flutuando por entre memórias. Cada nota era um pedaço da jornada de Clara, do desespero à esperança, da perda ao amor. Cada frase sussurrava: eu vivi, eu amei, eu perdoei. Na primeira fileira, Elliot Grant estava sentado com os gêmeos de 1 ano no colo. Os três assistiam Clara em silêncio, os olhos fixos na mulher que mudara tudo. Então a nota final se desvaneceu. O teatro explodiu em aplausos, mas Clara não se levantou. Em vez disso, olhou para a primeira fila, onde Elliot se erguia e caminhava lentamente em direção ao palco. Ele vestia um terno simples e segurava uma pequena caixa de veludo nas mãos. Ao alcançá-la, Elliot se ajoelhou. Clara Monroe, disse, a voz tremendo levemente. Você me deu aquilo que eu nunca poderia comprar. Vida, confiança e amor. Você me permitiria caminhar ao seu lado pelo resto da sua vida? A sala ficou completamente em silêncio. Clara levou a mão à boca, os olhos brilhando de lágrimas. Então ela assentiu, sussurrando. Sim. Os aplausos recomeçaram, desta vez não pela música, mas pelo amor, pelo renascimento, por uma jornada que havia tocado o fundo da tristeza e encontrado o caminho de volta à luz. Sob o brilho do palco, Clara e Elliot se abraçaram. Atrás deles, a música havia terminado. Mas à frente, um novo capítulo havia apenas começado, e como toda verdadeira sinfonia, a deles exigia tempo, anos de ritmos suaves e dias pequenos, costurados pelo amor. 3 anos depois, o pequeno chalé à beira do lago Okanagan brilhava sob o sol da tarde. Risadas infantis ecoavam pelo jardim, onde os gêmeos corriam atrás de um cachorro branco chamado Melody. Na cozinha, Clara Monroe cortava frutas para o jantar, olhando de tempos em tempos pela janela. Cada vez que as crianças passavam correndo, ela sorria. A paz nunca pareceu tão simples ou tão profunda. Elliot Grant entrou do quintal, as roupas sujas de terra, segurando um pequeno ramo de lavanda ainda com raiz. Para o quarto, disse ele. Esse cheiro te ajuda a dormir. Clara o olhou, os olhos cheios de amor silencioso. 3 anos antes, ele estivera em uma mesa de cirurgia com 50% de chance de sobreviver. Lutou não apenas para viver, mas para se tornar um homem que ficava. Agora estava saudável, mas, mais do que isso, aprendera a permanecer, não por medo, mas por amor. Todos os dias ele escolhia ela e as crianças. Naquele entardecer, enquanto o sol desaparecia atrás das colinas, a família se sentou junta. Clara tocava seu violino, Elliot lia em voz alta para os filhos, sem promessas, sem diamantes, apenas batimentos, respiração e presença. A vida não era perfeita, mas eles tinham atravessado a tempestade e alcançado um ao outro, e isso era suficiente.